Ao sábado, como é habitual, recebemos uma figura pública para comentar os temas da semana que agora termina. Hoje é nosso convidado, o médico Pedro Choi, especialista em medicina chinesa. Bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite. É quase redutor apresentá-lo como especialista em medicina chinesa, tendo em conta que faz tanta coisa e já fez tanta coisa. Sim, é uma verdade para todos os efeitos. Não está errado, aquilo que eu faço é medicina chinesa, é a minha atividade profissional hoje em dia, portanto penso que está adequado apresentar-me como especialista de medicina chinesa. Desde pequeno que houve interesse pela medicina? Desde pequeno que houve interesse por curar, portanto sempre tive vontade de fazer uma medicina. Aliás, tive dificuldade em escolher se queria ser veterinário ou médico, na altura tive que lançar moeda ao ar, saí medicina, inscrevi-me em Coimbra. Pouco tempo depois percebi que a minha vocação seria fazer uma medicina que eu considerasse mais global, que visse o homem não só como uma máquina avariada ou como um conjunto de máquinas avariadas, mas visse o homem como o seu todo. Evidentemente que teria toda a influência da minha vida, o facto de ser chinês, ter uma mãe chinesa, que me educou de forma chinesa, que só poderia ter um pensamento mais oriental, portanto mais global, do que o pensamento ocidental mais vocacionado para o detalhe. Circunstância em que, a partir do 4º ano de medicina convencional em Coimbra, resolvi ingressar em medicina chinesa e consegui entrar em Marselha, na Universidade de Marselha, que tinha a vantagem para mim de não ter que fazer os 3 primeiros anos de medicina convencional, porque eram considerados equivalentes. Portanto, a partir daí fiz 4 anos em França de medicina chinesa, faz um curso com um total de 7 anos, e licenciei-me em medicina chinesa que exerço hoje em Portugal. Antes mesmo de começar essa caminhada em busca do conhecimento, trabalhou noutras áreas bem diferentes desde muito novo, de alguma forma estabelecendo um paralelo com o que se passa hoje em Portugal e os desafios que os portugueses têm pela frente. Sentiu que essa era uma necessidade e agarrou-a? Sim, na minha altura eram tempos difíceis. Eu nasci sob a ditadura, portanto, e vivi nela até aos 15 anos. Portanto, aos 17 anos, como era evidente, era uma pessoa muito pobre, como era a esmagadora maioria dos portugueses. E se pensarmos que por estudar em França, ainda por cima, havia a diferença entre Portugal e França, era uma diferença enorme. Portugal era um país muito pobre, França era um país rico. O que faria com que era extraordinariamente caro estudar em França. Eu teria que conseguir ganhar dinheiro para estar lá e consegui trabalhando. Trabalhando nas obras, fiz na agricultura? Comecei pela agricultura quando tinha 13 anos, depois nas obras, como operário fabril na Compal e também nas cooperativas de vinícolas do Ribatejo, uma vez que eu cresci em Almeirim. E na prática fiz um bocadinho de tudo, vendedor, era o que me permitisse estudar e trabalhar. Quando comecei a estudar medicina em Coimbra, percebi que era impossível fazer um trabalho físico e estudar medicina, sobretudo ser servente pedreiro, até porque havia incompatibilidades de horários. Como desde criança fazia artes marciais, acabei por fazer graduações em Karatê, obter os níveis suficientes para ensinar Karatê, o que significava ser cinto preto. Consegui, tinha formação para isso e comecei a ensinar Karatê, o que me permitiu ganhar a vida como mestre de Karatê. Mas sobre este percurso, de alguma forma sente que também lhe deu conhecimento e compreensão relativamente às pessoas que acompanham no dia-a-dia? Para todos, sem dúvida nenhuma, este percurso de vida, no meu entender, tornou-me mais próximo do cidadão, mais próximo do ser humano, mais próximo das pessoas que trabalham, porque ter trabalhado é muito importante. É importante ter vivido com estas pessoas que é fazer aquele tipo de trabalho para ganhar o suficiente para viver. E eu penso que isso me tornou claramente mais próximo dos trabalhadores portugueses. Olhando para a medicina chinesa neste momento e a sua aplicação em Portugal, que caminhos ainda faltam trilhar? Bom, eu acho que falta seguir o Conselho da Organização Mundial de Saúde, que é incorporar a medicina chinesa no Serviço Nacional de Saúde. Isto a bem da população e dos cofres do Estado. E dos cofres do Estado, porque se a medicina chinesa for integrada no Serviço Nacional de Saúde, os custos da saúde vão diminuir drasticamente. Aliás, há 25 anos que eu o reivindico, e só há muito pouco tempo é que comecei a perceber que talvez fosse a razão pela qual não tem sido aceito o Conselho. É porque, para todos os efeitos, se o Estado vai poupar dinheiro, alguém vai deixar de o ganhar. E esses lobbies, infelizmente, têm muito poder, e os lobbies têm muito mais poder nos países mais pobres, como é o caso de Portugal. Portanto, e conseguem influenciar, inclusive, a feitura da lei. Não deve ser por acaso que a lei da acupuntura, que já foi publicada em 2003, tinha 180 dias para ser regulamentada, portanto já passaram
9 anos e ainda não foi regulamentada. Portanto, Mas não fica satisfeito ao ver que há cada vez mais médicos da chamada medicina convencional que procuram especializar-se neste tipo de medicinas e que há cada vez mais cidadãos também que procuram informação, que procuram terapias? Sim, o reconhecimento público é evidente neste momento. Neste momento o reconhecimento público é evidente, inclusive todos os dias hoje nós recebemos doentes enviados pelo médico e médicos na qualidade de doentes. Portanto, penso que há aqui realmente o que falta neste momento é a implementação do acesso destas práticas ao cidadão através da via do Serviço Nacional de Saúde e espero que aconteça para breve. Pedro Choi é, de alguma forma, um embaixador da cultura chinesa em Portugal, uma cultura que nos últimos anos ganhou raízes mais fortes. Como é que vê esta ponte entre portugueses e chineses? Eu penso que, infelizmente, Portugal não tem sabido aproveitar as ligações que tem à China. Devo dizer que os nossos governantes têm invariavelmente ido à China tentando fazer negócios, tentando levar os empresários portugueses no sentido de estabelecerem acordos que façam bons negócios com a China e infelizmente não têm conseguido. Eu visito a China com regularidade, vejo os supermercados invadidos de coisas que Portugal produz, mas não vejo nenhuma marca portuguesa. Refiro-me a vinhos, refiro-me a azeite, refiro-me, a cortiça portuguesa felizmente está lá, não nos supermercados, como é evidente, na construção civil. Isso acontece justamente porque a China é uma cultura diferente da cultura ocidental. Não se negocia com a China como se negocia com os Estados Unidos da América. E tem faltado embaixadores da cultura chinesa. Há mais pessoas como eu em Portugal, que são meio chineses, meio portugueses, que conhecem as duas culturas. Os governantes portugueses, quando vão estabelecer negócios com a China, deviam levar pessoas que façam esta ponte cultural. Porque há pequenos erros de comunicação e de linguagem que são suficientes para não se fazer um acordo, para não se fazer um negócio. E isso poderia fazer a diferença entre os chineses, em vez de comprarem azeite à Argentina ou à Austrália, poderiam comprá-lo a Portugal. Não há nenhuma razão para ser dessa forma. O mesmo acontece com o vinho. Portugal tem vinhos de muito boa qualidade e nós vimos à venda nos supermercados chineses vinho da África do Sul. Eu peguei neste exemplo por acaso, coisas sem nenhuma tradição. Claro que também há os vinhos italianos e franceses de grande tradição, mas os vinhos portugueses são de grande qualidade. Porquê é que nós não os vendemos? Poderíamos seguramente conseguir vendê-los, era uma questão de boas negociações. Pedro Choi, propunha que olhássemos para os temas que marcaram esta última semana, começando pelo que se passou cá dentro, ou em Portugal. Ora, por cá a semana ficou marcada pela questão das nomeações para empresas públicas e, mais uma vez, pela situação financeira da Madeira. No entanto, o destaque vai para o acordo da concertação social, que vai alterar significativamente o mercado de trabalho em Portugal. A assinatura do Acordo de Concertação Social marca a semana. O Primeiro-Ministro classificou o momento como um marco decisivo na história do país. De fora ficou a Intersindical, porque diz que este documento não defende os trabalhadores. Menos dias de descanso, menos pontos e menos dinheiro por horas extraordinárias. O verniz estalou entre as duas maiores centrais sindicais. Houve contactos particulares de dirigentes não socialistas da CGTP no sentido de incentivar a UGT a negociar. Estou a falar de dirigentes da maioria da CGTP. Houve claramente mensagens nesse sentido. Isso, além de disparate, é uma falsidade e vamos fazer uma participação criminal contra o autor das declarações. Por seu lado, o líder da UGT está indignado com as imagens divulgadas pela Intersindical que o tratam como Judas. O Governo Regional da Madeira enviou para o Ministério das Finanças uma nova proposta do Plano de Ajustamento Financeiro. Mantém-se o impasse das negociações da ajuda para a região madeirense. No debate quinzenal da Assembleia da República e em resposta a António José Seguro, Pedro Passos Coelho garante que não vai haver favores para a Madeira na hora de pagar a dívida e que os sacrifícios serão semelhantes aos que estão decididos para todo o país. A polémica das nomeações marcou em grande medida este debate. Para além do PS, o Bloco de Esquerda e Partido Ecologista Os Verdes acusaram o governo de terem beneficiado as ligações ao PST e ao CDS na hora de escolher administradores para as empresas do Estado. A semana termina com o ensaio geral para o arranque da festa em Guimarães, que é agora capital europeia da cultura. Pedro Choi, deste conjunto de notícias, qual delas gostaria de destacar?
Bom, eu penso que merece mais destaque de todas, pelo grau de importância, é a concertação social, para todos os efeitos, e queria dizer desde já que entendo perfeitamente a perspectiva da esquerda, no sentido de dizer que realmente é um atraso grande em democracia, é um recuo, é um retrocesso em democracia. Contudo, eu gostaria de estabelecer aqui uma metáfora e dizer que considero este acordo de concertação social como a quimioterapia para o cancro. Como assim dizer? O tecido empresarial português sofre gravemente, está gravemente doente, sofre de cancro, de carcinoma maligno. E que, se não receber um tratamento de choque, há o risco de cair completamente por terra. E a verdade é que são as empresas que criam riqueza. Se as empresas falirem, Portugal vai falir e os trabalhadores também vão deixar de ter trabalho. Há um recuo em democracia, sem nenhuma dúvida, o que é péssimo. Contudo, Portugal não está na situação que estávamos antes de 25 de Abril. Felizmente temos uma democracia. E estas perdas que os trabalhadores vão ter agora, seguramente irão recuperar progressivamente, porque temos bons sindicatos, à medida que as empresas e a economia terá algum retorno e alguma retoma. Portanto, eu penso que era inevitável, não havia escolha. Portugal não tinha escolha. Se não fosse por um caminho duro, nefasto, negativo, a quimioterapia é um tratamento de tal forma de choque que pode matar o doente e que põe a vida dele em grande risco. Portanto, não estamos a falar de uma coisa boa, estamos a falar de um mal que infelizmente era necessário. Muito bem, seguimos em frente, olhando para os assuntos que marcaram a semana lá fora. Apesar de terem sido discutidas questões importantes para a Europa, como o novo plano de resgate para a Grécia, o naufrágio do navio cruzeiro Costa Concórdia acabou por centrar as atenções. Encalhado sexta-feira 13, próximo da costa italiana, com 4.200 pessoas a bordo, o Costa Concórdia continuou a dominar as atenções na semana que agora termina. Em causa estavam as estranhas circunstâncias em que ocorreu o acidente, desde logo atribuído a erro humano pela própria empresa proprietária do navio. The captain did not follow the authorized route, which is used by costa ships very frequently. O capitão e o primeiro oficial do navio foram presos sob a acusação de homicídio múltiplo e por terem abandonado o navio quando havia ainda muitos passageiros por resgatar. A sua posição ficou inviabilizada quando foram divulgados extratos de uma conversa dele com o comandante da capitania de Livorno, em que este lhe ordenava o regresso ao navio. Chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti. Mais tarde, o capitão foi colocado em prisão domiciliária a aguardar julgamento, corre o risco de ser condenado a 15 anos de prisão. Numa corrida contra o tempo, mergulhadores percorriam a zona submersa do navio para tentar resgatar os corpos dos passageiros e tripulantes ainda em falta. Peritos holandeses iniciavam a retirada das 4.200 toneladas de combustível, num processo que irá demorar pelo menos 2 semanas. Apesar da reclassificação desfavorável da Standard & Poor's, diversos países que viram o rating baixar, como a França e a Espanha, conseguiram vender títulos da dívida mais baixo do que nos últimos leilões. Foi o primeiro sinal de descrédito das agências de rating norte-americanas, quando a Roland Berger avança para a criação de uma agência europeia. Confirmou estar já em conversações com instituições financeiras da União Europeia e da Suíça. Nos Estados Unidos, a 2 dias das primárias da Carolina do Sul, que têm lugar hoje e que poderão consolidar a liderança de Mitt Romney na corrida pela candidatura republicana à Casa Branca, este aparece pela primeira vez nas sondagens, empatado com Barack Obama, o atual presidente e candidato democrata à reeleição. Que assunto acompanhou mais de perto nos últimos dias em relação a estes? Bom, eu penso que nós, sem dúvida nenhuma, a Europa precisa de uma agência de rating. As agências de rating que hoje influenciam o mercado mundial são todas pró-americanas e defendem na prática os interesses americanos, os interesses do poder económico americano e na prática funcionam como as outras estruturas americanas que já antigamente nos empurraram os lixos tóxicos através da bolsa e da especulação bolsista. Trata-se de mera especulação. Mas com bons olhos a criação de uma agência europeia? Eu defendo a criação de uma agência europeia e penso que a Europa caminhará por aí, até porque é necessário algum contraponto em relação às agências. A China também já está a dar passos nesse sentido. E penso que a China também o fará, para todos os efeitos, até porque justamente as atuais agências de rating não são contra a Europa, elas são a favor dos americanos, ou seja, contra qualquer estrutura não
pró-americana. Portanto, e de certa forma, pretende influenciar no sentido de fazer com que a América possa cada vez ter subir de uma forma artificial os seus dividendos. Convém também entender que a China tem interesse em que os Estados Unidos da América não desvalorizem muito a sua moeda, justamente porque são detentores da maioria da dívida americana. Portanto, interessa que os americanos não baixem muito em termos de valor de cotação, porque desvalorizaria também a sua dívida. Pedro Cheio, temos ainda o desporto para olhar. Ora, na atualidade esportiva, o destaque da semana vai para o Sporting. O treinador dos Leões fez várias declarações polémicas. O Sporting também empatou em casa com o Moreirense para a Taça da Liga, num jogo em que Boginov foi protagonista. Um dia destes, quando se contar a história da passagem de Domingos pelo Sporting, o que aconteceu esta semana vai ocupar um lugar importante nesse filme. A semana em que Domingos se emocionou. Hoje estou aqui eu. Estou aqui há 6 meses. Querem que vos conte? A semana em que Domingos se irritou. Eu vejo médicos, eu vejo fadistas, eu vejo carpinteiros, eu vejo toda a gente a falar do Sporting. A semana em que Domingos desabafou o que lhe vai na alma. Quando eu sair do Sporting, não vou dizer mal deste clube. Tudo isto depois da derrota do Sporting em Braga e antes do empate com o Moreirense para a Taça da Liga. Um resultado, e pior, nasceu uma nova novela que se chama Boginov, o rei do penalti falhado. E mais um 0 para os Leões. Aliás, nos últimos 8 jogos, o Sporting só ganhou 1, registaram 5 empates e 2 derrotas. Há gente que tem que fazer mais e melhor, inclusive eu. Isto não chega para ganhar ao Moreirense, nem chega para ganhar ao Gil Vicente. Esta semana, a vida dos 3 grandes ficou marcada pela Taça da Liga. Porto e Benfica ganharam, mas só na segunda parte. Na Luz, os encarnados derrotaram a Santa Clara por 2-0. Destaque para o golo de Nelson Oliveira, o primeiro golo português, esta época em jogos oficiais do Benfica de Jesus. Já no Dragão, o Porto derrotou o líder da Liga de Honra. Mais um golo português, Varela colocou a equipa de Vítor Pereira a um empate das meias finais da Taça da Liga. Outros portugueses também estiveram em destaque na Taça, mas do Rei em Madrid, mais um duelo entre Mourinho e Guardiola, e olhando assim desta forma redutora para o planetário Real Barça, este foi o confronto número 13 que colocou frente a frente os dois treinadores e Guardiola leva vantagem. 7 vitórias para o espanhol, 4 empates e 2 triunfos para o treinador português. Este duelo segue dentro de momentos. Não para Nelson Évora. O campeão olímpico lesionou-se com gravidade e vai falhar daqui a pouco mais de meio ano os Jogos Olímpicos de Londres. Este homem, que já por várias vezes levou uma nação inteira no voo das suas asas, precisa agora do apoio dos portugueses que dizem um rápido regresso, campeão. Levo-me no voo das minhas asas e levo-me no ar das minhas penas. Sei que é este último tema que quer destacar. Sim, Nelson Évora é claramente, a sua não participação é uma clara perda para o país, para ele mesmo também, mas para o país também. Eu aproveito para lembrar que se Nelson Évora pudesse recorrer simultaneamente à medicina chinesa, talvez houvesse uma probabilidade de recuperar mais depressa e com sorte, quem sabe. E aqui aproveito para recordar um grande atleta conhecido de todos os portugueses, Carlos Lopes, que justamente em 1977, por uma lesão de um joelho, foi dado como incapaz para o desporto. Dir-se então pela medicina convencional que eventualmente conseguiria andar, caminhar normalmente, mas correr nunca mais. E depois de tudo isso foi campeão olímpico e subiu ao pódio durante muitos mais anos. E conseguiu, graças a ser tratado pela acupuntura, como ele próprio admite, no seu próprio website, que está neste momento online. Portanto, quer dizer que, apesar de tudo, evidentemente que não estamos em circunstâncias diferentes. Nelson Évora tem 27 anos, é um jovem, tem uma grande capacidade de recuperar. Apenas aqui há um problema de tempo, uma vez que a sua recuperação durará seguramente mais do que 6 meses. Mas, quem sabe, com a ajuda da medicina chinesa, poderia eventualmente ainda participar nos Olímpicos. Pedro Cheio, rapidamente, antes de o deixar ir embora, pedi-lhe uma sugestão para os nossos espectadores. Eu recomendo que leiam um livro chinês muito antigo, do século II, um livro de um escritor chamado Sun Tzu, que era um militar, um homem da guerra, e que o livro chama-se justamente A Arte da Guerra. Hoje em dia, a Arte da Guerra constitui um manual de estudo em gestão. As grandes universidades de gestão à escala mundial
ensinam Sun Tzu e a arte da guerra, fazendo parte ou de uma cadeira ou de formações pós-laborais. Justamente porque nos ensina a viver melhor, combater, guerrear e vencer. E ter honra também. Pedro Choi, foi um prazer recebê-lo neste Bom Dia Obrigado, Portugal. eu que agradeço. Um bom fim de semana. Bom fim de semana.